Vamos começar então. Eu vou começar a gravar a aula agora, tá ok? Vocês conseguem me ouvir bem, por gentileza? Sim, professor. Ok. Boa noite. Sim. Boa noite. Perfeito. Então, pessoal, vamos lá. Nós já tivemos o primeiro contato. Para quem não teve a oportunidade de me conhecer, meu nome é Saulo, tá? Eu sou professor com formação em biologia, na área de medicina nuclear e agora, posteriormente, de física também. Então, nós já tivemos o primeiro contato lá na primeira segunda-feira, né? Onde eu trouxe uma aula amostral para vocês do que seria a nossa disciplina e uma introdução também. Eu deixei o material lá no Classroom para vocês, da outra vez, deixei uns exercícios, e dessa vez eu vou fazer a mesma coisa, tá ok? Eu vou colocar lá também uma lista de exercícios para vocês poderem trabalhar depois em casa. Vou colocar a apresentação da maneira que eu estou trazendo aqui para vocês, tá ok? E depois, mais a aula ainda que vai ser adicionada junto ao conteúdo lá dos outros professores. Então, esse é o mecanismo que nós iremos trabalhar essa aula aí. Novamente, será igual a primeira aula, tá? Eu vou trazer uma apresentação em PowerPoint para vocês. Vocês podem interromper sem problema algum para poder tirar as dúvidas. Antes de eu começar, né, deixa eu compartilhar a tela aqui primeiro com vocês, e aí vocês me respondam, por gentileza, se vocês estão conseguindo enxergar a tela. Já apareceu para vocês? Sim. Sim. Agora Perfeito. sim. Perfeito. Então vamos lá, pessoal, olha só. Eu também coloquei lá no Classroom para vocês, desde lá do início, um cronograma. É claro que o professor ele pode modificar o cronograma, né? Um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, mas eu devo seguir basicamente o cronograma lá. E eu tinha colocado que essa segunda aula sobre que nós traríamos aqui de conteúdo para vocês seria sobre os ciclos biogeoquímicos. Talvez eu só tenha invertido um pouco a ordem aí daquilo que eu achei necessário. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu estou saindo da apresentação para ver a carinha de vocês aqui, né? Para a apresentação, para poder fazer uma pergunta para vocês. Podem responder por áudio ou pelo chat aqui também. Todos nós sabemos que nós respiramos o oxigênio, né? E jogamos para fora o gás carbônico, não é isso? Tem o movimento de inspiração e o movimento de expiração. Pois bem, eu queria fazer essa pergunta para vocês, mas não precisam responder agora, tá? Pode responder lá no final, como eu disse, por áudio ou por mensagem. Por que nós, seres humanos, tá? Não respiramos, somente o gás carbônico, somente o oxigênio, desculpa, eliminamos o gás carbônico. O ciclo de hoje, a pergunta é, o ciclo de hoje que eu estou trazendo aqui para vocês é sobre o ciclo do nitrogênio. Então, a pergunta é, por que vocês, ou eu também, não aproveitamos o nitrogênio? Perfeito? E aí eu espero que no final disso aqui vocês consigam responder. Vamos lá, vocês conseguem visualizar de novo o slide? Não. Não. Ah, não tá? Então vamos lá de novo, desculpa. Eu acabei tirando, perdão. Ok. Agora vocês estão visualizando. Sim. Sim, professor. Ok, então vamos começar, pessoal. Vamos lá. Então a aula de hoje é sobre os ciclos biogeoquímicos. O que são esses ciclos? Na verdade, quando eu vou separar a palavrinha aí, ó, bio vem da biologia, então vem da vida, tá? Bio. Geo tem a ver com terra e químico tem a ver com química. Então é um elemento químico que tem a ver com a vida e que tem a ver com a terra. Quando eu falo terra, tá? Oceano, atmosfera e propriamente a terra mesmo, tá? Então esses ciclos biogeoquímicos compreendem os processos pelos quais os organismos, que organismos são esses? São os vegetais, são os animais, nós vamos estudar de acordo com o passado dos slides. Retira os elementos químicos ou compostos da natureza para serem utilizados por eles, devolvendo em seguida ao ambiente.
Então, pessoal, nosso corpo, eu não tenho uma fabricação de carbono, eu não tenho uma fabricação de oxigênio, eu posso ter uma produção é diferente de fabricação, tá ok? Eu tenho que tirar isso de algum lugar, entendeu? Então, nesse contexto, é que nós trazemos a questão do ciclo biogeoquímico para poder ser estudado. Então, assim, a matéria que nós já estudamos na outra aula, no ambiente, embora sofra rearranjos, ela mantém-se de certa forma constante, pois está sendo constantemente reciclada. Então, dentro dos principais ciclos biogeoquímicos que nós iremos estudar, de acordo com aquilo que é cobrado de vocês nos vestibulares e depois daquilo que vocês precisam, é o ciclo da água, o ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do carbono. Voltando lá para o contexto de ciclos biogeoquímicos, o que é um ciclo? O que significa a palavra ciclo? Ciclo é o espaço de tempo durante o qual ocorre e se completa com uma certa regularidade, tá? Um fenômeno ou um fato, ou uma sequência de fenômenos ou de fatos. Então, um ciclo é aquilo que se renova, tá? Aquilo que nasce, cresce, morre, mas não se acaba. Porque na natureza nada se acaba, tudo se transforma, tudo se aproveita. Então, quando eu pego o Saulo aqui, o Saulo nasceu, o Saulo cresceu, o Saulo desenvolveu e o Saulo um dia vai morrer. Por isso que eu brinco lá, às vezes, no Facebook, que no final das contas nós somos carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Porque quando eu não estiver mais aqui, nem o meu espírito, nem minha alma, a minha matéria, ela vai ser devolvida para da onde que é aquilo que ela veio. E aí, quando eu pego um osso aqui do meu braço, e esse osso ele tem cálcio, ele tem fósforo, ele tem potássio, lá quando eu tinha um espermatozoidezinho, um óvulozinho, eu não tinha esse elemento dentro dele. Ou se tinha, era pouquíssimo. Da onde que veio esse cálcio? A minha mãe, ela não fabrica cálcio, né? Então, ela tinha que beber leite, ela tinha que se alimentar para poder retirar esse cálcio de algum lugar e isso ser instituído dentro da minha matéria, dentro do meu corpo. Então, é isso que é a importância do ciclo biogeoquímico para vocês entenderem. Nós não tiramos elementos do nada, nós não inventamos os elementos, mas existe a passagem dele por dentro dos ciclos. Então, essa tabela aqui é a tão famosa tabela periódica, onde na química ela vai ser bastante trabalhada para vocês. E aí, esses elementos aqui que eu estou descrevendo, que está mais em verdinho, que são os não metais, são eles o que nós iremos basicamente trabalhar aqui: o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o hidrogênio também, porque eu vou falar um pouquinho sobre hidrogênio lá no ciclo da água, tá ok? Então, esses elementos... Alô, alguém falou alguma coisa? Eu. Tá, pode perguntar. Vou te enganar não, mas eu não sei olhando essa tabela até hoje. Então, Matheus, a tabela periódica... Não tem problema nenhum, não. E também não é vergonha nenhuma falar isso, não, Matheus. Olha só, eu não sou professor de química, não tem problema nenhum, mas nós podemos marcar uma aula extraordinária, uma aula separada, ou eu, o professor de química, eu posso conversar com ele, só sobre uma aula sobre tabela periódica, perfeito? Se você voltar na minha primeira aula lá, apesar de não ser química, eu falei um pouquinho sobre os átomos, entendeu? E aí é importante você entender um pouquinho sobre os átomos para você entender a tabela periódica, o que são os elétrons, os nêutrons, os prótons, o que é o número atômico, o que é o número de massa. Mas, Matheus, está anotado aqui ou você me cobra depois. Vamos separar uma aula para vocês sobre tabela periódica. Combinado? É importantíssimo isso daí no decorrer. Você está certíssimo em trazer esse programa para a gente. Mas me cobra depois que eu vou conversar com o professor de química, ou eu ou ele faremos uma aula especial para vocês sobre tabela periódica. E é isso aí, pessoal. Tem que trazer aquilo que vocês têm dificuldade, tá bom? Então, retornando aqui e acrescentando a colocação do Matheus, tá? Então, Matheus, essa aqui é a tabela periódica que tem todos os elementos que nós conhecemos, né? É claro que nós não iremos tratar todos aqui, mas no ciclo biogeoquímicos, esses não metais é o que serão mais trabalhados e citados, pelo menos aqui na minha disciplina. Os outros professores vão falar bastante dos outros elementos para vocês também, tá ok?
Bem, então, o nosso organismo, tá? Quando eu falo organismo, independente se eu estou falando de característica botânica, que são os vegetais, ou dos animais, ou até mesmo aquática, basicamente 99%, de 98% a 99% dos organismos são feitos por carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Por isso que eu brinquei para vocês, no final das contas, o que meu corpo é formado tirando meu espírito, tirando minha alma? Que isso aí é uma discussão religiosa e filosófica, né? Pode ser colocado na mesa em outro momento. Ele é formado de elementos químicos. E, basicamente, quando você vê uma pessoa andando na rua, se você tiver um olhar químico sobre ele, você vai, caraca, eu estou olhando aquela pessoa ali, ela tem carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. E é isso. Basicamente é isso. Os outros, de 1 a 2% restante, ele é formado por alguns outros elementos químicos. O sódio, o potássio, o magnésio, o cloro, o cálcio, o fósforo e o enxofre. E aí, eu trago uma citação para vocês aqui embaixo, que foi o que eu disse no outro slide. Na natureza, nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. E é basicamente isso, pessoal. Quando você tem uma árvore lá criada com o seu avô no seu quintal há 30, 40 anos, e aí vem um vizinho chato lá, corta aquela árvore lá e queima ela, na verdade, se você for olhar do ponto de vista botânico, você perdeu a árvore, né? A árvore não está mais ali. Agora, se for olhar do ponto de vista dos ciclos biogeoquímicos, eu não perdi aqueles elementos que estavam ali dentro, eles se transformaram. O carbono que estava ali dentro daquele caule, agora ele virou um gás carbônico, ele se alinhou lá com oxigênio e agora ele está na atmosfera, entendeu? Ou ele está em forma de metano, que é um outro gás, ou ele está em forma de algum outro elemento na Terra. Então, em relação aos elementos do ciclo biogeoquímico, esse conceito eu preciso que entre na cabeça de vocês, que nada se perde, é simplesmente um ciclo. Esse elemento, ora está aqui, ora está ali, ora está em outro lugar. E depois ele tem de se retornar. Cada ciclo com seu tempo. Perfeito? Se eu estiver indo rápido, vocês podem também dar uma freada aí, tá ok? Vamos lá. Voltando lá para a nossa tão famosa... Sim, professor. Sim. Uma observação, tanto é quando a gente aprende um pouco sobre solo, né, adubo, essas coisas assim, a gente vê que essas misturas, o carbono, hidrogênio, enfim, tá tudo ali misturado no solo, né, para fertilizar a planta, né? Aí precisa, não pode estar muito ácido, quer dizer, toda a química tá ali mesmo, né, no solo para poder alimentar as plantas. Quem está perguntando, por gentileza, é porque como está a apresentação eu não consigo ver, perdão. Se apresente, por gentileza, qual é o seu nome? É Josilene. Josilene, o solo, ele é igual o Saulo, igualzinho o Saulo aqui. O solo, ele não pode... Você está corretíssimo, tá? Sua colocação também. O que acontece? O solo, independente qual é o tipo de vegetal, tá? Depende qual é o tipo de vegetal que você vai utilizar ali, ou vice-versa. Ele tem as suas características, entendeu? Então, tem um solo que pode ter mais nitrogênio, um solo pode ter mais carbono, tem um solo que pode ter um pouquinho mais de amônia, entendeu? Mas tem que ter um equilíbrio. Quando você causa um desequilíbrio, ele é igual o Saulo aqui. Eu estou usando eu como o professor Saulo aqui como exemplo. Se eu tenho muito oxigênio, o oxigênio é tóxico também. Ele não faz só bem, ele faz mal também. A gente tem visto aí agora nessa pandemia, e quem utilizou oxigênio, eu fui uma pessoa que utilizou oxigênio por causa da Covid, o oxigênio ele refrigera a nossa narina, causando intoxicação para ele, mas o pulmão ele é importante, entendeu? Se eu usar muito a glicose, né, se eu consumir muito açúcar, né, enriquecer meu corpo de açúcar, eu vou mudar o meu pH, que é o potencial de hidrogênio. E aí talvez o meu tecido, né, ele vai ficar um pouco mais ácido, que é isso que você está dizendo agora há pouco. Então, o equilíbrio é essencial. E esses elementos no solo, que nós vamos tratar daqui a pouquinho, talvez te responda um pouco melhor, eles são essenciais também estar em equilíbrio também. A vida, a natureza, ela tem que estar em equilíbrio o tempo todo. Tanto no meu corpo, quanto no vegetal, quanto no solo. Perfeito? Tá então, obrigada, professor. Falando da questão dos elementos,
Esses principais elementos, carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, são os elementos construtores. A base do meu corpo, aqueles 98%, eles estão situados nesses 4 elementos aí. E existem os outros elementos, que são aqueles 2%, divididos entre os macronutrientes e os micronutrientes. O sódio, o magnésio, o enxofre, o cloro, o potássio, esses são os macronutrientes. Então, eu trago até como exemplo aqui para vocês, a nossa estrutura óssea, ela é rica em sódio, potássio, cálcio, por isso que a nossa mãe lá na infância manda tomar leite, porque a criança está desenvolvendo o osso, ela tem muito um tipo de célula que nós chamamos de osteoblastos, que são células jovens, depois vai passar para os osteócitos, osteoclastos, não precisa decorar isso agora não, tá, pessoal? Mas os osteoblastos, quando eu quebro osteoblasto, blasto é jovem, ósteo é osso, osso jovem. O que um osso jovem precisa? Ele precisa de elemento para poder crescer. Por isso que uma criança tem que se alimentar com esses elementos aqui para fornecer de estrutura para esse osso e esse osso possa crescer e atingir uma qualidade. Os micronutrientes, eles também são essenciais para o nosso organismo. Eu vou quebrar uma cultura aqui agora, mas não briguem, porque a nossa avó ela está meio certa. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que quando a criança está com anemia, você deve pegar lá o feijão, a beterraba e cozinhar numa panela de ferro com prego ferrujado lá dentro, não é isso? Vocês já ouviram isso, pessoal? Sim, isso mesmo. Perfeito. Então, infelizmente, a nossa avó, a bisavó, está meio certa e meio errada. Por quê? Vamos lá. O feijão e a beterraba, ele é rico em ferro. O ferro, ele é essencial. Isso daqui que eu estou trazendo para vocês é uma proteína, que é hemoglobina. Novamente, as palavras, os conceitos das palavras, pessoal, às vezes tem que ser quebrado para a gente poder entender ele. Quando eu quebro aqui no meio, a globina, ela é uma proteína. O hemo, ele é ferro. Vem do grego tetrâmero de ferro, 4 ferros. Entendeu? Então, o ferro lá do feijão, o ferro da beterraba, ele é um elemento que nós chamamos de micronutriente e ele é essencial para a formação da hemoglobina, que vai lá, tá lá dentro das hemácias e que faz o transporte do oxigênio. Quando você está com, e do gás carbônico também. Então, quando você está com anemia, você está com uma baixa taxa de hemácia ou de hematócrito, ou de hemoglobina, tá? Que nós chamamos que é baixa de hematócrito. Tá? Infelizmente, aquele ferro da panela e o ferro do prego, aquele ali é um ferro, nós chamamos ferro 3+. Nós vamos estudar isso lá em química também, com o professor de química lá. E não serve para a formação dessa hemoglobina aqui, porque aqui é o ferro 2+. Mas por que a receita da avó dava certo? Por causa do feijão e por causa da beterraba. E do bife de fígado também, que é horrível. Tá ok? Que estava lá cozido no meio também. Então não vamos quebrar, não precisa contar para a avó que a receita dela estava errada, não. Desde que ela esteja colocando feijão e a beterraba e o bife de fígado lá dentro, está servindo para poder ajudar no combate da anemia. Tá ok, pessoal? Eu trouxe uma outra molécula aqui também para vocês, que é o gás carbônico, tá? Onde eu tenho uma molécula de um átomo, né, de carbono e 2 de oxigênio. Esses são os construtores, que é essencial para os organismos da Terra, principalmente no caso dos vegetais que participam dele. Esse elemento participa da fotossíntese. Então, pessoal, todos esses elementos eles são absorvidos pelo organismo, voltam ao ambiente e se tornam novamente disponíveis para outros organismos. Por isso que é um ciclo. Tem absorção pelos organismos, tem um retorno do elemento ao ambiente e o elemento disponível para um outro organismo. E assim vai. Ele pode ser de forma um pouco mais rápida e um pouco mais lenta, tá ok? Em relação a essa forma de ser um pouco mais lenta e um pouco mais rápida, vamos trazer aqui o conceito para vocês. Então, o ciclo de cada nutriente, isso que eu estou trazendo para vocês aqui, pessoal, ele serve para todos os ciclos, tá ok? Por isso que a aula hoje é só o nitrogênio, porque eu estou trazendo uma abordagem inicial para se tratar de ciclos biogeoquímicos com vocês, e depois nas outras aulas a gente mata os 3 ciclos numa aula só, porque essa introdução vocês já tiveram aqui. Então, o ciclo de cada nutriente ele é basicamente dividido em compartimentos, tá? Ou estoques. Então, os estoques de reservatório são componentes grandes ou componente grande de movimento lento, em geral não biológico, tá? O estoque lábil ou de ciclagem
uma porção menor, porém mais ativa, que faz as trocas rápidas entre os organismos e os ambientes. Então, eu estou trazendo dois exemplos aqui para vocês. Um tronco de uma árvore, mas olha só, eu não estou dizendo para vocês uma árvore, tá? Um vegetal em atividade viva. Não, é um tronco de uma árvore. Esse tronco da árvore tem carbono, tá ok? Lá no ciclo do carbono, ele faz parte no estoque de reservatório, porque o que, que acontece? O carbono que está numa folha, tá? Numa folha, e aí vai um animal lá e come aquela folha, aquele carbono vai ser aproveitado de alguma maneira dentro desse animal. Agora, o carbono que está no tronco, e essa, por acaso teve um raio que atingiu essa árvore caiu na terra, e aí é um tronco grande, vai ficar ali, ó, anos, 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 até ocorrer aproveitamento dos seus nutrientes pelo organismo. Esse tronco, ele pode virar até petróleo, dependendo qual é o solo que ele tiver, pode atingir em camadas menores. Então, esse retorno do carbono do tronco da árvore vai demorar anos, anos, anos até retornar ao ciclo. Perfeito? Agora, quando eu vou para a questão da clivagem, então existe o reservatório e existe a clivagem, esses dois tipos de estoque. O reservatório é o componente grande, que demora muito tempo, tá? A clivagem é aquele que demora um tempo menor. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, o Saulo foi lá agora na cozinha e comeu um pedacinho de um doce de amendoim. Doce de amendoim, vou pegar a molécula do doce, o doce é glicose, a glicose é C6H12O6. C6H12O6. 6 carbono, 12 hidrogênios, 8 oxigênio. Aquele carbono lá, o meu organismo vai fazer toda uma transformação nele, tá? Nós vamos falar sobre o que é a equação da respiração biológica, mas também isso vai ser tratado lá na frente, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. E aí eu vou produzir o gás carbônico. Quando vocês param para pensar que quando eu inspiro, eu estou jogando o oxigênio para dentro, quando eu solto o ar, eu jogo o gás carbônico para fora. Da onde que é esse gás carbônico, pessoal? Não é do ar que eu tirei, não. É o que eu produzi, é o Saulo produziu aqui dentro. Então, aquela glicose que eu fui ali na cozinha agora e comi um doce, resolvi dar uma andada aqui dentro de casa, então aquela glicose eu queimei ela em forma de combustível, que eu estou liberando ela em gás carbônico. Olha como foi o processo rápido. Ali estava em glicose, foi para o meu organismo, virou energia, eu já liberei em forma de gás, aí daqui a pouco tem um vegetal ali dentro, ali na minha área que absorve, e aí ele vai virar lá naquele processo da fotossíntese, já vai virar energia para dentro do vegetal, e eu vou lá daqui a pouco como um pedaço de vegetal. O ciclo está completo. Agora, do tronco de árvore, esse não, esse vai ficar anos, anos ali aguardando a decomposição, tá ok? Até retornar. Deu para entender a diferença de um estoque lento, que é o reservatório, e um estoque rápido, que é a clivagem, pessoal? Pessoal, deu para entender? Deu sim, professor. Perfeito, então vamos continuar, tá bom? Então, agora vamos falar do ciclo do nitrogênio. A atmosfera, pessoal, ela é composta aproximadamente em torno de 78% de nitrogênio. Esse é o maior reservatório. O maior reservatório do nitrogênio está em forma de gás. Tá? Nós vamos encontrar ele na atmosfera. Não vamos encontrar ele no oceano nem no ambiente terrestre. Tá? Nós vamos encontrar ele na atmosfera. Seguido pela matéria orgânica no solo e depois nos oceanos. É um dos ciclos mais complexos, pois envolve várias etapas e várias formas químicas do nitrogênio. Eu falo que esse aqui é o ciclo mais trabalhoso e talvez um pouquinho mais difícil de entender. Mas depois que ler umas 3 vezes, vocês vão guardar aí o mecanismo dele. Então, se perguntarem para vocês, e aí, pessoal, se vocês prestarem atenção, o que eu estou trazendo de vermelho aqui para vocês, geralmente é o que vocês vão usar para poder responder os exercícios que eu estou trazendo para vocês. E são as informações, não que as outras não sejam, mas de um caráter mais importante, voltado para aquilo que vocês precisam estar dentro da cabeça de vocês para o Enem. Perfeito? Então, prestem atenção naquilo que está em vermelho. É uma dica para vocês. Então, o maior reservatório é gasoso. Então, essas duas informações é essenciais saber. Ciclo de nitrogênio, 78% da atmosfera é composto, tá, por esse elemento. A maior parte dele fica na atmosfera,
tá? A outra parte é dividido nos organismos ou micro-organismos e nos oceanos. Perfeito? Vamos lá. O nitrogênio, qual é a importância dele fundamental para nós seres vivos, para o Saulo que está aqui, ó? Eu sempre gosto de usar a referência do Saulo que está aqui. É que o nitrogênio ele é fundamental para a formação de proteínas e ácidos nucleicos. E esses ácidos nucleicos aqui, eles são a base para o DNA e o RNA, que é importantíssimo, porque aqui é isso que define qual vai ser a configuração das passagens das características genéticas de um ser para o outro. Essa figurinha DNA e RNA é o que diz quem sou eu, quem é você e quem é o colega do lado aí. Então, esse nitrogênio aqui, no meu caso do Saulo aqui, ele não é essencial para a respiração. Tá? Eu até respiro o nitrogênio, mas aí vocês vão responder no final por que eu não aproveito ele. Tá ok? Mas ele é essencial para a formação de proteínas e ácidos nucleicos. O ácido nucleico é a base da formação do DNA e do RNA. Uma vez que as proteínas e os ácidos nucleicos são fundamentais para todos os organismos, e a absorção de nitrogênio pelos organismos vivos é fundamental para assegurar a sua sobrevivência. É o elemento que mais limita o crescimento vegetal. Além de ser muito importante para o Saulo aqui, para os seres humanos, ele é essencial para o crescimento da vida botânica, respondendo a pergunta da colega que me fez lá no início lá. Então eu trago aqui uma formação de proteínas para vocês, não precisam decorar isso daqui, é matéria lá para frente. Também não precisam decorar as bases nitrogenadas, adenina, guanina, tinina, tá ok? Que são as bases de DNA e RNA. Essas informações são importantes para o vestibular? São, mas não serão tratadas agora. É comigo mesmo, mas é um pouquinho mais lá na frente, tá ok? Então, pessoal, agora sim, olha só. Se vocês tiverem uma canetinha aí, anotem essas 4 dicas aqui, porque são as dicas mais importantes da formação do ciclo do nitrogênio. Então, o ciclo do nitrogênio, basicamente, podendo ter algumas pequenas variações, ele é formado por 4 etapas, que é a fixação, tá? A nitrificação, a assimilação e a desnitrificação. Deixa eu voltar aqui atrás para vocês. Nitrogênio, pessoal, olha só, o átomo do nitrogênio, ele é conhecido lá na tabela periódica, ó, olha aqui, ó, o átomo do nitrogênio, tá? É esse Nzinho aqui, perfeito? De número atômico 7, massa 14. Esse é o nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é essa molécula aqui, é um N2. Então, átomo é uma coisa, átomo é sempre um elemento sozinho, e molécula, ele pode até ser considerado ele sozinho quando ele tem uma função orgânica, ou quando ele está numa junção de mais uma, então de 2, 3, 4, 14 mil, não importa. Tá, ok? Então temos que ter uma diferença aí. Quando eu falo que essas são as etapas aqui, ele é do nitrogênio. Por quê? Nós, seres humanos, nós não conseguimos absorver essa matéria aqui. Essa matéria não, essa molécula aqui. Então, esse N2 que está no ar aqui, quando eu respiro, tá? Quando eu respiro, enche meu pulmão de ar, eu encho meu pulmão de ar de vários elementos, tudo aquilo que está na minha frente, fumaça, oxigênio, gás carbônico também, e nitrogênio. Claro que eu respiro nitrogênio, tem 78% dele na minha frente, por que eu não iria respirar? Só que eu não consigo aproveitar ele no meu organismo, da mesma maneira que entra, é da mesma maneira que saia. E tem que sair, porque se ele não sair, ele é tóxico para o meu organismo. Perfeito? Então, esse ciclo aqui, a importância dele é como que nós iremos fazer para aproveitar o nitrogênio, já que eu, Saulo, não consigo aproveitar ele da maneira que ele está na minha frente, que eu respiro ele. Eu preciso dele para a formação de proteína, eu preciso dele para a formação dos ácidos nucleicos, DNA, RNA, porém eu não consigo tirar ele do ar. Se eu não tiro do ar, o que a natureza fez para adaptar esse elemento de tal maneira que eu consigo aproveitar? Por isso que eu brinco para todo mundo. A maior prova da existência de Deus, na minha concepção, tá? Na minha, do professor Saulo aqui, é a natureza, porque ela é perfeita. Ela consegue arrumar cada jeitinho para colocar as coisas nos devidos lugares, entendeu? Aquilo que, por acaso, falha de alguma maneira ou outra. Então, vamos lá. Verdade. Perfeito? Mas essa é a opinião do professor Saulo, tá ok, pessoal? Vocês podem não concordar.
Vamos lá. O ciclo do nitrogênio. Então, basicamente, ele é composto dessas 4 etapas aqui, perfeito? E as observações? Plantas e animais, incluindo a gente no meio desses animais aqui, não consegue utilizar diretamente o nitrogênio da atmosfera, conforme eu disse para vocês aqui. Isso aqui é um dado importantíssimo. As reações de fixação e transformação do nitrogênio são realizadas por bactérias presentes no solo, ok? Então, eu vou dividir esse ciclo aqui, que eu estou trazendo essa imagem para vocês, em 4 partes, de tal modo que nós vamos tentar explicar para vocês. E, pessoal, não guardou, não tem problema nenhum. Terminou a aula, vocês vão voltar com cuidado ali, que é fácil guardar. Na primeira parte, assim, confunde porque tem uns nomes complicados, tá bom? Mas vamos lá. Vamos pegar a parte da fixação. Então, ó, eu vou dividir aqui, vou trazer essa parte aqui da fixação para vocês, tá? Vamos lá. O que é a fixação? Como os organismos, plantas e animais, não são capazes de absorver o nitrogênio, informação importantíssima, diretamente da atmosfera, que é o N2, o aproveitamento, desculpa, do N2, do nitrogênio, da molécula do nitrogênio, só é possível através da fixação biológica, fixação através de algum vegetal, onde o nitrogênio é transformado em amônia. Somente alguns micro-organismos terrestres fazem uma simbiose ou mutualismo, perfeito? E aí, o que é simbiose ou mutualismo? É uma relação mutuamente vantajosa entre os dois ou mais organismos, vivos de espécie diferente, tá ok? Então, mutualismo ou simbiose, vocês podem encontrar essas 2 nomenclaturas naquilo que vocês forem estudar ou nos exercícios, tá ok? Ele é uma relação de 2 organismos diferentes, onde não há prejuízo entre eles. Então, vamos pegar o saulo e o piolho, ou o saulo e o carrapato. Se eu tiver um piolho aqui na minha cabeça, o que eu estou tendo de vantagem de ter esse piolho aqui? Nada. O piolho está ali, ele é um parasita, ele está consumindo meu sangue, tá me trazendo urticária, coceira. É a mesma coisa do carrapato. O carrapato está aqui na minha mão, ele pica, absorve o sangue. E aí, qual é a relação de aproveito que eu tenho disso? Nenhum. Tá ok? Então, isso não é uma característica do carrapato do piolho, não é uma característica da simbiose do mutualismo, não. A característica é onde ambos os elementos, que são organismos diferentes, um tira uma vantagem em relação ao outro. E isso ocorre. Vamos continuar aqui. Somente alguns organismos terrestres fazem uma simbiose ou mutualismo, transmitindo nitrogênio para a cadeia alimentar. E aí, outra colocação importante vocês poderem guardar. O vestibular pode perguntar para vocês qual é o tipo de vegetal que é responsável ou que ajuda ou que está dentro do ciclo do nitrogênio. São as leguminosas, né? Por exemplo, feijão, aí pode ser qualquer tipo de grão de bico, ervilha, soja, lentilha, entre outros. São, quem já viu Professor, Hein? então você quer dizer que a gente só pode absorver comendo as leguminosas? Perfeitamente, perfeitamente. O nitrogênio, que nós vamos falar lá na frente, que tem o nitrito, o nitrato, nós só conseguimos absorver ele comendo, se alimentando. Isso mesmo. Se eu não comer proteína, eu não consigo fabricar proteína dentro do meu organismo, de tal ponto que seja todo o meu corpo absorvido, toda a necessidade do meu corpo, entendeu? Então, basicamente isso mesmo que você está dizendo. Se eu não comer, eu não tenho esse nitrogênio dentro do meu corpo. Mas aí não é, aí eu vou explicar como que é esse nitrogênio, perfeito? Vamos lá, então. Ok. E aí, os benefícios dessa parceria entre bactérias e as leguminosas. A parceria entre plantas superiores e micro-organismos é benéfica, né, para ambos. A planta age como um hospedeiro e fornece uma resistência segura. Os nós das raízes ou uma cavidade da folha e protege os micro-organismos do excesso de oxigênio. Novamente falando, pessoal, o oxigênio, tá? Ele também é tóxico. Se você me botar numa sala com muito oxigênio, eu vou morrer. Perfeito? E, novamente falando, quem tem Covid, vocês veem, olham lá naquela televisão, aquela máscara de oxigênio, aquele é oxigênio puro, mas ele também é misturado ao oxigênio atmosférico. Porque se eu receber somente aquele oxigênio, o O2 puro, 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 sem nada, meu pulmão não vai aguentar. Ele tem um metabolismo em temperaturas baixíssimas, né? E aí, quem colocou oxigênio no nariz
teve a experiência de ver isso. Você refrigera, né? Realmente fica muito gelado toda a sua narina, a sua garganta. Isso serve para os próprios vegetais também. Isso inibe a fixação do nitrogênio. Então, essa relação é uma relação de alta qualidade entre o vegetal, tá, e as bactérias que ficam nesse vegetal. E que vegetal é esse? São as leguminosas. Exemplo de leguminosa, grão de bico, feijão. Guardando feijão, pessoal, tá excelente já. A vagem também, ok? Então, Professor, deixa eu botar uma curiosidade. Você falou do oxigênio puro, né? Então, quem faz tratamento, não tem um tratamento com oxigênio puro? Então, não aspira o oxigênio? Como é que funciona? quem faz tratamento puro, não sei se você já observou, por exemplo, quem fica em casa e usa aquele balão. Geralmente são pacientes que têm uma coisa chamada uma doença chamada DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? E aí você vê que ele tem um canículo, né, que fica entre o nariz aqui. Ele fica faz um aporte no nariz. Então, quando o paciente recebe ali, recebe o oxigênio puro, aí sim, lá daquele cilindro, mais o oxigênio que está no ar atmosférico. Ele não recebe somente o oxigênio do cilindro. Então, por exemplo, não tem como eu colocar uma cânula aqui impedindo todo o oxigênio externo e entrando só o oxigênio do cilindro, porque aí seria tóxico para mim. Então, quando eu estou falando isso porque eu fiquei no oxigênio também. Então, quando você fica no oxigênio, você recebe o oxigênio do cilindro, mas é essencial você ter o oxigênio da atmosfera também. Era isso a sua pergunta? Ah, era isso mesmo. Obrigada, professor. Perfeito. Então, quebrando um pouquinho, fazendo uma aspa para o ciclo de oxigênio, além da fixação biológica, pode ocorrer também a fixação atmosférica. E como que ela ocorre? Ela ocorre através dos raios e relâmpagos, cuja a elevada quantidade de energia, ela consegue separar esse N2 aqui. Então, eu tenho o nitrogênio lá na atmosfera, e aí tem uma tempestade de relâmpago, aquela energia pega, né, nesse nitrogênio, tá? E aí não é um relâmpago bater, não, tá, pessoal? Ali tem toda uma cadeia eletromagnética, tá? Perfeito? Não é um relâmpago atingindo uma metade de uma mulher quebrando o meio, não. Tem as ondas eletromagnéticas ali produzidas pelo relâmpago. E aí ele quebra esse N que fica N separado para um lado, N separado para o outro. E aí ele reage com o oxigênio, tá? Formando monóxido de nitrogênio. E esse monóxido de nitrogênio, ele é um pouco pesado. E aí ele dissolve caindo da chuva e depositado nos solos. E aí nós vamos ver no decorrer da aula também se esse monóxido de nitrogênio ele é bom para o solo, para o rio, ou se ele não é. Perfeito? Mas guardem esse link aí da fixação atmosférica. A segunda etapa, tá? Então, ó, nós já falamos. Eu vou voltando quando for necessário. Falamos da fixação, ok? Agora, que é a primeira etapa. Agora vamos falar da nitrificação. Então, dentro daqueles nódulos lá, tá, ok? Nós já explicamos que existem bactérias, tá, nos nódulos ali, que pegam esse N2 da atmosfera, tá? Então, vamos lá. Presentes nos solos, não precisam decorar agora, não. Eu fiz um quadrinho no final para vocês, tá, ok? Essas bactérias aqui, as nitrosomas ou a nitrobacter, são importantes organismos considerados biofixadores de nitrogênio, geralmente encontrados livres nos solos ou associados às plantas formando nódulos radiculares, que são esses nódulozinhos aqui, ó. Opa, aqui, ó, são esses nódulozinhos aqui, ok? Bem, existem duas maneiras delas fazerem essa biofixação aqui, transformando o N2 em amônia, ou através da primeira etapa, que é a fixação, ou através de uma etapa intermediária, que é nós chamamos de amonificação, tá? É quando um elemento, um animal, tá? Ele entra em decomposição. Então, todo tecido animal, tá? E alguns tecidos vegetais, mas isso tende a acontecer mais com o tecido animal devido à grande quantidade de proteína ali existente. Quando ele entra em decomposição, ele tem uma formação de amônia, ou amônio, né? Mas vamos trabalhar com a amônia aqui, que é NH3. E essa nitrificação aqui, ela nada mais é do que
a propriedade de transformar essa amônia em nitrito e nitrato, que é o que nós vamos ver agora nesse próximo slide aqui. Então, continuando lá ainda na nitrificação. Tá? Existe essas duas bactérias que eu falei que vocês não precisam decorar, porque eu fiz um quadro bonitinho lá, tá? Que é os nitrossomas, que é a bactéria responsável por pegar essa amônia aqui, NH3, oriundo lá da fixação ou oriundo da decomposição de animal. E aí vai ter uma reação com oxigênio. Não precisam decorar essa fórmula aqui não, tá ok? Somente o que ela produz. Então, amônia mais oxigênio provocado por essas bactérias chamadas nitrossomas, é uma reação química, ela vai produzir o nitrito e mais a energia para a bactéria ainda. Ok, então eu tinha o nitrogênio, que virou amônia, e que agora virou o nitrito. Mas nós não conseguimos ainda produzir o nitrito, absorver o nitrito. E aí vai ter uma segunda bactéria, que nós chamamos de nitrobacter, que vai pegar esse nitrito, perfeito, com mais o oxigênio, e vai transformar numa outra molécula, chamada o nitrato. Opa, aqui sim está a bactéria que me interessa. A bactéria não, desculpa, a molécula. Não me interessa eu, para o Saulo aqui, o N2, não me interessa o NO2, mas me interessa o NO3, porque esse NO3 aqui, que é o que importa na formação das proteínas e dos ácidos nucleicos. Então, reagente oxidado pelos nitrossomas, resultando em nitrito, conforme está descrito aqui em NO2, e energia para a produção de substâncias orgânicas sustentáveis a esse gênero de bactéria. O nitrito liberado no solo e absorvido pela um outro tipo de bactéria, tá? Pela nitrobacter, que é essa que está aqui, também passa por oxidação. Oxidação é uma reação química com presença de oxigênio, gerando energia química destinada à produção de substâncias orgânicas a esse gênero e o nitrato, aproveitado pelas plantas na elaboração dos aminoácidos. É esse nitrato aqui, tá? Promovido pela produção ou reação química, tá, da nitrobactéria, que vai estar lá no solo e é essencial para a absorção dos vegetais, para o crescimento dos vegetais, porque é eles que produzem aquelas duas substâncias que eu tratei lá no início para vocês, as proteínas e os aminoácidos, ok? Pessoal, eu não sei até que hora vai a aula, mas eu queria terminar, pode ser? Quem precisar sair, É fica à 9h40 vontade. que termina. Então, Pode, tenho mais 7 minutinhos. Se passar uns 5 minutinhos, fiquem à vontade, não precisa avisar que vão sair, a aula vai estar gravada, tá bom? Fiquem à vontade. E aí, tem a etapa da assimilação. O nitrato formado pelo processo da nitrificação ele é absorvido pelas plantas para produzir proteínas e os ácidos nucleicos. Através da mineralização ou decomposição, a matéria orgânica morta é transformada em íon de amônica ou amônia, né? Íon de amônia ou amônia, por intermédio de bactérias e outros fungos. Essa parte aqui eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. O que interessa na assimilação, tá? A assimilação é a capacidade do vegetal, tá, de absorver, tá, o nitrato produzido. Então, está aqui, ó, produzir esse nitrato que produzido, que vai estar lá no solo, produzido por esse tipo de bactérias aqui, e dele fazer parte dos seus nutrientes, produzindo as proteínas e os ácidos nucleicos. E nós iremos absorver eles através da alimentação, conforme a colega trouxe aí. Por isso que você não tem como você viver se alimentando somente de animais. Você não pode comer somente, ter uma alimentação somente carnívora, né? Você pode ter uma alimentação somente de vegetais, desde que ela seja regulada para poder substituir aquilo que os animais nos fornecem de nutrientes. Mas o contrário é muito complicado, porque existe alguns elementos que é essenciais estar nos vegetais. Aí eu incluo os legumes, verduras, tá ok? E aí, pessoal, eu não disse para vocês que é um ciclo, e aí depois que esse nitrito e nitrato virou proteína, virou ácido nucleico, foi para o vegetal, e aí o cachorrinho foi lá e comeu esse vegetal e aproveitou esses elementos, para se finalizar o ciclo, você precisa devolver esse nitrogênio, né, para a natureza. Então, essa etapa, que é a última etapa, nós chamamos de desnitrificação, que é a devolução. É a parte final do ciclo, é se completar o ciclo do
nitrogênio. Então, vamos lá. Para que o nitrogênio retorne ao ambiente, são necessários processos de decomposição e desnitrificação. As bactérias, essas bactérias aqui fedorentas, chamadas pseudomonas, tá? E alguns fungos também, por isso que eu trouxe aqui a foto do nosso cogumelo vermelho aqui, não é o do ventania não, tá, pessoal? Para que ajuda na decomposição, essas bactérias, esses fungos presentes no solo, decompõem os aminoácidos, ácidos nucleicos dos organismos mortos, transformando eles em amônia. Então, quando eles são transformados em amônia, tá, esse ciclo está se retornando novamente. Na ausência do oxigênio atmosférico, essas bactérias usam o nitrato para oxidar compostos orgânicos, que nós chamamos de respiração anaeróbica. E aí, esse nitrito, esse nitrato, vão ser transformados em um gás. Então, essa bactéria aqui, ela é importantíssima para finalizar esse ciclo aqui. Ou ela transforma o nitrato em amônia, através da decomposição, tá? E a desnitrificação, ou ela devolve, através da atmosfera, o nitrogênio em forma de gás. Conforme eu disse, por que eu falei que essa bactéria aqui é fedorenta, pessoal? Ela, não sei se vocês já estudaram com a professora Sarita, respiração aeróbica e anaeróbica. Respiração aeróbica é respiração na presença de oxigênio. Respiração anaeróbica, quando nós aprendemos isso lá atrás, está um pouco errado, que a anaeróbica é quando a respiração é com gás carbônico. Não é isso. Aeróbica é presença de oxigênio. Anaeróbica é na ausência de oxigênio. Então é importante guardar isso também. E aí, essa bactéria aqui, ela comete muito pacientes que estão no CTI. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que alguém teve uma infecção hospitalar. Infelizmente, ela é uma das maiores causadoras da infecção hospitalar. E ela é muito difícil de ser tratada. E ela causa infecções, inflamações, realmente com odor muito forte, entendeu? Então, quem trabalha no hospital tem que tomar um cuidado muito grande com esse tipo de bactéria. Então, olha só. Eu trouxe aqui para vocês um quadrinho, para depois vocês anotarem, tá? Qual é cada tipo de bactéria, perfeito? E qual é a função dela e o que ela promove, o que ela transforma, tá? Os nitrossomos que pegam amônia, transformam em nitrito, a nitrobactéria que pega o nitrito, transforma em nitrato, e pseudomonas que pegam o nitrato e transforma em nitrogênio. Ok? Guardando isso aí, pessoal, fica tranquilo fazer os exercícios. Só para poder finalizar, o ciclo do nitrogênio, pessoal, ele também é cobrado em forma de vestibular por causa dos efeitos que nós, né, nós seres humanos, que quando a gente modifica o ciclo... Professor, Sim. não tem como o senhor jogar essa tabela aí no grupo, não? Tem, olha só, eu jogo sempre no Classroom, e eu pego esse slide, já tá transformado em PDF, e jogo no grupo, pode ser? E vai em PDF para vocês. Aí vocês conseguem abrir, tá tudo bonitinho lá. Não, pode ser. Pode ser? Daqui a pouquinho, quando finalizar, eu jogo lá para vocês. E no Classroom também dá pra ver, mas só a tabela que falando do grupo. Sim. Não, eu printo lá dentro do PDF e jogo para vocês, tá bom? Pode ser? Pode ser. Perfeito, então. Se eu esquecer, pode me cobrar, sem problema nenhum. Então, pessoal, antes de nós estarmos aqui, vocês aí, nossos ancestrais, os ciclos já existiam, né? Quando a Terra tinha lá os dinossauros, enfim, o ciclo do nitrogênio, oxigênio, carbono. E aí veio, os seres humanos fez uma cagada danada, né? Misturou tudo, acelerou os processos, né? E, enfim. E aí, como qualquer ciclo, quando ele está fora da sua padronização inicial, ele pode trazer malefícios para o planeta Terra. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses malefícios aí, está no final já. A combustão decorrente dos motores dos automóveis, das centrais de energia, liberam o monóxido, o dióxido de azoto. Azoto é nitrogênio em castelhano, tá? Em espanhol. Esses gases, mas ele é conhecido, quando se fala da poluição, a gente costuma chamar desse nome aqui, ok? Esses gases são posteriormente dissolvidos na água, da chuva e depositados no solo. E aí, pessoal, pode ocorrer uma coisa chamada processo de eutrofização, tá? Que é o enriquecimento de águas com nutrientes essenciais, como nitrogênio e fósforo.
e leva ao desenvolvimento excessivo do fitoplâncton. Esses, quando começam a morrer, faz com que decompositores aeróbicos aumentem uma grande quantidade de consumo todo o oxigênio da água, levando à morte dos elementos aeróbicos. Além de ocorrer a liberação do hidróxido de enxofre e do gás metano. Então, olha só, não sei se alguém teve a oportunidade aí de ir para o Rio de Janeiro, quando depois que a gente passa da Baixada Sul Fluminense, chegando ali na linha vermelha, que você vê rios de água muito escurecida e fétidos, né? E com uma cobertura vegetal. Vocês já tiveram a oportunidade de ver isso? Aqui no Rio Paraíba é difícil ver isso, pessoal. Paraíba, ele é limpo, quase potável, perto daquelas águas lá da linha vermelha lá, né? Daquela localização ali. Umas plantas aquáticas, professor? Isso, mas bem rasteiras mesmo. Esse fenômeno é um fenômeno da eutrofização. Eu não a coloquei em vermelho aqui, mas é importante vocês guardarem isso daí também. Ele é um fenômeno quando você enriquece muito os rios com nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo. E aí eu vou voltar lá na pergunta da colega no início. A agricultura ela também é um grande culpado por isso. Porque se você pegar um solo e ao invés de você fazer uma cultura de rodízio, você só ficar colocando lá, fornecendo elementos para esse solo ser rico naquele momento, ele vai perder algumas propriedades. E aí, quando vem a água da chuva, leva esses elementos que estão sobrando, né, para as cabeceiras dos rios, aí vão descendo, e aí acaba nessas bases dos rios aí, tendo uma grande quantidade, e aí você leva na morte dos rios. Então, a agricultura, ela também tem uma culpa disso, desde que ela não seja feita de maneira adequada, ok? A influência humana, tá, pessoal? Para poder finalizar. Conforme eu disse para vocês, o óxido nitroso, que é um gás liberado essencialmente por via da combustão, e o fato de ser pouco reativo na troposfera, permite exercer os seus efeitos nocivos durante muitos anos. O seu efeito na estratosfera, ele acaba causando os buracos na camada de ozônio. Então, se por acaso tiver uma pergunta lá para vocês no vestibular, algum elemento do ciclo do nitrogênio pode causar a deterioração da camada de ozônio? Sim, que é o ácido nitroso aqui. A partir do momento que você tem esses buracos, as raios ultravioletas atravessam, tá, essa camada de ozônio e nós sabemos que eles trazem malefício para o nosso corpo, principalmente que é o câncer de pele, ok? A radiação dele causa morte celular quando é excessiva, dessas raios ultravioletas. Um outro elemento aqui é o óxido de azoto, que eu tenho certeza que todos já viram muito aqui em Volta Redonda, que é particularmente o monóxido e o dióxido de azoto. São altamente reativos, com vidas relativamente curtas e, por isso, as alterações atmosféricas são apenas detectadas a nível local e regional. Eu vou pular isso daqui porque agora só é texto. Quando vocês olham para essa imagem aí, o que vocês lembram? A CSN, não é isso? Várias vezes, quando vocês olham a cobertura da CSN, vocês conseguem ver que tem uma cobertura de ferrugem. Então, aquilo ali nada mais é do que como se fosse uma chuva ácida localizada. Entendeu? O pH dos metais aqui em Volta Redonda, eles são mais acidosos do que outras regiões um pouco mais afastadas. Mas isso é por causa da produção. Nós tínhamos até bem pouco tempo atrás a terceira cidade com o maior número de automóveis do Brasil por habitante, perdendo somente para São Paulo e Brasília. E eu não estou criticando a CSN não, tá, pessoal? Eu estou dizendo o seguinte, é uma indústria que se não tiver os cuidados cobrados pelo INEA, tá, e pelas agências regulamentadoras, ela pode trazer malefícios para a gente. E uma desses malefícios é os óxidos de azoto aqui. Perfeito? Então, pessoal, é isso a aula de hoje, tá? Não só um malefício, como muitos, ainda mais quem trabalha lá. Assim, a gente pode estender essa conversa quando a gente fala desses malefícios, por exemplo, só para poder acrescentar, fazer uma aspa aí. Volta Redonda, quando a gente vai olhar lá para leucopenia, que é abaixo do número de leucócitos, nós temos um grande número de pessoas aqui em Volta Redonda com baixo número de leucócitos, tá? Por causa, dos estudos aponta por causa dos gases promovidos pela CSN. Tem os gases de enxofre também, que é alto ali. E aí, se você tem uma baixa número de leucócitos, você tem uma baixa imunidade. Se você tem uma baixa imunidade, você está propício a inflamações, infecções e até doenças de teor maligno, que é as neoplasias também, que é o câncer. O câncer, ele pode vir e o próprio organismo destruir ele. Eu não estou dizendo que o CSN causa câncer, não, tá, pessoal? Estou dizendo que qualquer alteração da atmosfera que não siga
os regimentos, pelas diretrizes dos órgãos reguladores, pode trazer malefícios para a gente aqui dentro, ok? E aí várias outras doenças, câncer de pele, entendeu? Quem trabalha lá dentro pode citar isso até melhor do que eu, ok? Então, pessoal, a aula desse ciclo de hoje finaliza aqui agora, tá? Eu vou deixar para vocês esse material no classe 1, a aula também. Vou deixar uma quantidade de exercícios lá também para vocês poderem fazer. Tem o gabarito e tem um texto para vocês poderem ler, tá? Para poder tirar uma dúvida. Um texto resumido, 2 páginas, mas fica de material para vocês. Uma dica para vocês: façam os exercícios, se puder copiar o título e a resposta, quem não puder imprimir, guardem. É esse material que vocês têm que estudar para o vestibular. Não precisa abrir a minha apresentação para poder estudar no vestibular. Fez os exercícios, anotou as observações, pessoal, essa disciplina, essa matéria é o suficiente para o vestibular. Perfeito? Do mais, bom descanso para vocês. Qualquer dúvida, eu estou disponível, seja por e-mail ou pelo WhatsApp, tá? E eu esclareço para vocês aí, tá bom? Um abraço, até daqui a pouco estou postando no grupo. Ok, boa noite, professor. Ok, obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.